Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas. Sejam bem-vindos à Web Rádio Casileoca, a casa de todas as culturas. Estamos aqui com Luciano Braga, poeta, cordelista, compositor, dramaturgo, ator, uma pessoa ligada à arte marginal como poucos. Seja bem-vindo, querido. Gratidão de estar aqui com vocês, obrigado aí pela casa que abriu as portas aí pra gente estar. Eu sou o poeta Luciano Braga, professor, poeta, ator, nascido na Velha Sampa com aval do protetor e tenho como missão espalhar versos de amor. É isso aí. Vamos lá, muito prazer estar aqui com vocês aí e poder falar um pouquinho dessa minha arte, dessa minha trajetória, né? Num programa tão importante, numa casa tão abençoada como essa. Salve aí, grandes mestres aí. Salve, Lu! Seja muito bem-vindo com todas essas histórias que estamos aqui afoitos para ouvir e conhecer tanto o poeta, o cordelista, o professor e todo mundo que está aí junto para a gente poder enriquecer aí de conhecimento de pessoas tão maravilhosas como você. Amigo, a gente sabe que por vezes na família a gente recebe apoio de muitas formas. Quando a gente escuta um não e aquele não bole com a gente, de certa forma aquilo foi um apoio, aquele não ele foi um apoio. Mas às vezes o seio familiar ele é tão rico de arte, ele é tão cheio de exemplos a seguir, que parece que a arte fica no DNA da gente. Me diz uma coisa, como é que foi esse seu convívio familiar e como esse convívio ele influenciou na sua arte? É bem bacana isso, essa minha história desde criança, né? Eu venho de duas famílias totalmente opostas em relação a formas de viver a sua vida, mas tem uma ligação muito completa pela arte. Né? A família dos Bragas, que é do lado do meu pai, e a família dos Vargas, que é do lado da minha mãe. Né? Tanto uma quanto a outra tem a veia artística muito forte, muito presente. Mesmo ninguém tendo ido para o lado da questão profissional mesmo, são poucos aí que tem um ou outro que está atuando profissionalmente na área da arte, mas todos têm uma ligação muito forte com a arte, né? Eu venho de pessoas que sempre me trouxeram esses exemplos através da prática, né? Então, nas reuniões de família, que é coisa que acontecia muito, né? A minha grande vó, Catarina, aí, que já está lá em cima, lá, festejando com todos os outros membros da família, ela fazia reunião direto, assim, ela queria estar com a família, aquela coisa de familiar mesmo, de agregar, né? E a gente, igual aqueles pintinhos, todo mundo atrás dela, e aí a gente tinha um tio mais velho, o tio Pedrinho, que tocava violão, né? E aí, eu, aquela criança teimosa, que ficava ali, né, olhando e mexendo no violão dele, né? Quem nunca? Desafinando o Quem violão do nunca tio. desafinou um violão que atira a primeira pedra? Meu, loucura. E aí, porventura do outro lado, os outros fazendo churrasco. E eu também ia na churrasqueira, né? E aí aquela criança levada que ali foi em contato com a música direto. E na família da minha mãe, dos Vargas, também teve o outro lado que eu ia pra casa dela, da minha avó, a avó Jessi, que morava ali na 14 bis, imagina, 14 bis em frente a Vai-Vai. Em frente a Vai-Vai, eles moravam. E ali os meus tios contavam histórias pra gente. Contavam histórias. Isso fazia com que a gente entrasse dentro dos livros, né? Muito legal. E tinha uns que tocavam violão, mas uns
a Braga tocava violão, sambão, a música nossa do povo, e os Vargas, aquela música mais clássica, mais erudita, né? E isso foi fazendo, acho que, a minha formação, tanto do lado quanto do outro. E pinturas, né? Uns pintavam, muitos pintavam. E tinha uma tia que achava interessante a pintura, que era muito rabiscada, e ela falava assim, que não era ela que pintava, era pintura mediúnica, né? Então imagina, toda essa veia artística na família e a gente, em muitas pessoas, né? Mas poucos foram pro lado da arte, dos netos, né? Mas isso foi, eu acho que foi aflorando em mim desde criança. E aí eu lembro, só pegar um gancho disso, a minha mãe fazia muita festa em casa também, para agregar, ela sempre era assim, eu prefiro que os amigos venham em casa, porque eu tô sempre de olho, né? Aquela velha estratégia, né? Uhum. E a gente fazia os aniversários, eu pequenininho fazia uns bonecos de fantoche de meia mesmo, eu pegava as meias do meu pai, e aquelas meias social, né? E ali a gente colocava umas massinhas em cima, dentro assim, para fazer a cabecinha, e ali a gente ficava atrás de um sofá assim, atrás de um sofá, e a meninada ficava tudo na frente, e ficava eu e mais um ou outro colocando a mãozinha na meia assim e contando história. E, isso é marcante para mim. E você falar disso para mim me lembra que me traz isso, né? Traz à tona toda essa lembrança, que gostoso. Que maravilha. Que bonito esses encontros, né? E esses encontros todos fomentaram. E quando que isso tudo fez com que você começasse a produzir arte? Quando que esse burburinho todo familiar fez com que você tivesse um interesse na produção de arte, né? Você começou, por exemplo, mostrando algum poema pro tio Pedro, aquele que você brincava com o violão com os dedinhos todos sujos de carne, né? Porque tava lá na churrasqueira, ia mexer no violão do tio Pedro. Me conta, como é que foi isso? Quando que isso começou a te bulir mesmo por dentro, fazer com que não, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a escrever, vou começar a compor. Traz isso. Na verdade, foi surgindo naturalmente, assim. Eu nunca tive... eu sempre gostei de escrever, desde de criança eu gostava de escrever muito, só que os meus escritos ficavam guardados, né? Desenhar, pintar, fazia muito isso, né? Eu trouxe até algumas coisas antigas minhas que tinha nos cadernos mesmo, que eu desenhava, escrevia, só que eu não mostrava para as pessoas, ficava tudo guardado comigo. Com ele, o que acontecia? Eu perguntava para ele, mas por que você não toca? Aí ele falava assim, eu não toco porque eu tive que trabalhar. Eles não achavam que a música podia ser um trabalho, né? Ele falava assim que o pai dele, o meu avô, ele não deixava ele tocar profissionalmente, então ele teve que parar para poder trabalhar e ganhar dinheiro e ajudar em casa, né, que era muito comum naquela época. Mas eu acabava não mostrando o que eu escrevia para ninguém, ficava tudo muito guardado. E eu queria tocar violão e tocava porque o violão agregava as pessoas, e aí eu falo assim, eu vou tocar música que todo mundo gosta, né? E aí a música que eu faço, será que alguém vai gostar? Vai nada, né? Eu achava isso. E aí a gente pegava e eu tentava musicalizar, e eu fazia mais com meus amigos, né? De rua, assim, a meninada lá a gente tava com 13, 14 anos, a gente se juntava com umas pessoas lá da vila, que morava numa vila em Santo Amaro. Eu sou o famoso Botina Amarela, né? Nascido e criado em Santo Amaro mesmo. Santo Amaro, Largo 13 mesmo, de maio, ali. E ali a gente tinha alguns meninos que gostavam de tocar violão, e a gente começou a compor, né, algumas coisas, né? Aquela coisa de meninada que gostava de rock, aí eu até tenho uma daquelas músicas que depois eu posso tocar para vocês, bem antiga, um trechinho, bem bacana. E a gente... Essas minhas produções ficavam guardadas, e depois eu tive uma fase ruim, que eu vivi o exército, né, numa época muito complicada, né, que eu servi quartel, e ali eu comecei a escrever muito minhas revoltas, né, porque eu não queria estar no exército, e escrevia sobre esse desespero, né, de imaginar. Eu já trabalhava em banco, eu era sindicalizado, e aí eu vou servir exército na época da eleição onde Lula concorre com Collor. E a gente fazia já treinamentos ali de uma possível vitória de Lula, de a gente ter que ir para as ruas,
né, para fazer uma intervenção. E aí eu já programava assim, caramba, para onde eu vou? Né? Aí eu tinha uns amigos que moravam em Recife e moravam em Caruaru, Pernambuco. Aí eu falei, é para lá que eu vou. Eu fujo mesmo, não tô nem aí, né? E aí eu comecei a escrever bastante. E até aí minhas produções todas guardadas, todas guardadas. O meu irmão escrevia muito também, fazia... O Edson, ele compunha, fazia peça de teatro e ele participava de festivais. Agora você me lembrou uma coisa. Lá em Santo Amaro a gente tinha o FEMAC, que era o festival do Alberto Conte, o FEMEV do Enio Voz e o FEMOA do Oswaldo Aranha. E aí ele levava as músicas dele e cantava. E eu ia assistir, eu era muito garoto. E aí eu falava assim, meu, que gostoso deve ser artista, né? Porque ele compunha, mas quem cantava era outro. Era o Sérgio, que cantava pra ele, que ele não era bom no violão, nada. E aí foi aguçando só a minha vontade. Aguçando. E eu falava assim, um dia eu vou escrever. Né? E aí depois surgiu, né? Com 40 anos é que eu fui publicar minhas histórias, né? Meus livros. E de lá pra cá que eu não parei mais, né? Você disse para mim essa semana que você tem alguns tios seus que já publicaram livros, né? Isso te serviu como escola? Serviu como exemplo, assim, fala que bacana, né? Eu teve um que escrevia muito, escrevia livros didáticos, né? Um tio João, e ele é professor universitário. E é muito tímido, assim, né? E ele escreve só pra ele, né? Assim, escrevia só pra ele. E ele foi convidado, quando a gente vê, ele estava escrevendo um livro didático. Agora, o que me inspirava muito ali na questão da escrita era o tio Marcelo, o tio Marcelino. Ele também professor de história. Ele fazia ilustrações e ele trabalhou na TV Cultura uma época, fazia desenho em quadrinhos, tudo. E aí, não sei se vocês lembram de uns bloquinhos, que você pega um bloquinho de papel, começa a desenhar a cabeça, depois faz um olhinho, faz outro olhinho na outra, e gira, vira um desenho animado. Ele alegrava a gente com isso. E depois ele foi pra TV e fazia um programa na Cultura sobre desenhos em quadrinhos. E aquilo eu falava, nossa, pra mim era uma coisa encantadora. Mundo encantado. É um mundo encantado mesmo. Eu falo assim, meu, será que um dia eu vou conseguir chegar a fazer isso, né? O palco é uma coisa que sempre me atraiu demais desde criança, né? Não é querer brilhar, mas sim falar assim, eu sempre acreditei na transformação pela arte. E aí eu via que as pessoas se encantavam e se transformavam com eles, né? Então, mas a publicação, assim, em termos de publicação, para não fugir que eu começo a falar muito de uma viajada, coisa vocês cortam aí. Essa questão de publicação foi esses dois tios que eu tenho da parte da família da minha mãe, que começaram a escrever e depois um se tornou ilustrador, ele é ilustrador hoje, e trabalha em editora... Ele ajuda editoras espíritas, né? Então ele pega trabalhos mediúnicos e ele faz a ilustração desses trabalhos sem fins lucrativos. E o outro fazia livro didático, mas parou também agora. E aí no caminho da escrita só estou eu. Eu fico aqui imaginando aquele menininho que via o tio brincar de desenho animado com as folhas de sulfite. E daqui a pouco aquele tio estava na televisão. E aí eu vejo esse menininho crescido dizendo, não é que eu queria brilhar. Na verdade, é que a gente quer fazer parte da arte. É algo que nasce com a gente, não é, Luciano? Nasce e a gente fala assim, minha mãe falava assim, eu acho que você vai ser jornalista. Ela falava porque eu falava com todo mundo, todos os vizinhos de Santo Amaro. Era uma falação danada. Aí eu batia papo eu adorava conversar com os mais velhos. Adorava ouvir histórias. Eu acho que tudo isso é uma coisa assim, inconsciente, né? E inclusive tinha umas pessoas em Santo Amaro que a gente fala que eram umas figuras, personalidades, que tinha um homem que comia folha, meio louco da cabeça, meio não, né? Completamente. Aqueles passavam com aquele saco, eu falo assim, era o homem do saco. Ele comia a folha. E tinha o outro que era o homem do guarda-chuva, que ele andava com o guarda-chuva aberto, fazia sol, fazia chuva, chamava Gilberto esse. E aí eu ia atrás deles para conversar com eles.
Pra conversar com eles. Eu queria. Aí o Gilberto, ele frequentava a minha casa. Né, o homem do guarda-chuva. Ele, Olha só, você tinha o homem que comia folha, que era amigo do homem do guarda-chuva. Quantas histórias devem ter saído daí, né? Do homem do guarda-chuva, eu vou colocar no livro, cara. do homem que come folha. E quantas outras pessoas não estão aqui relembrando dessas personalidades de cada bairro, de cada vivência, do maluco. Sempre tem um maluco num bairro, sempre tem. Sempre. Lu, enquanto você começou a escrever, quando você começou a entrar nesse mundo, o que te inspirava, ou quais eram os temas que você propunha nas suas escritas, nas letras que você compunha, ou quais eram, sobre o que você falava nas suas canções e nos seus poemas nessa época? Na época da juventude, antes de publicações? Começando, isso, os primeiros poemas. Muito política. Né, questões políticas mesmo, que já me incomodavam demais na época. Eu venho de famílias que todas elas sempre ligadas a movimentos da esquerda, né, na época na época que surgiu o PT ainda, né, que era proibido. Era uma coisa engraçada. Eu andava com aquela estrelinha escondida e chegava na escola, eu colocava como se fosse um marco meu. Eu falo assim, tá vendo? Eu sou herói. Mas Eu luto pela resistência. Com 12 anos de idade, 10 anos de idade, né? Uma tia minha chegava assim, tá a estrelinha do PT, ó. Aquilo era uma coisa escondida. E aí as minhas produções eram assim, coisas ligadas a amor, né? Porque a gente tinha as paixões. Eu sempre gostei muito de escrever coisas que eu não podia falar para os outros, né? Eu tenho guardados assim imensos de várias pessoas que eu escrevia, que eu queria, sobre tudo, né? Então eu criava noites de amor, eu criava fantasias mesmo na minha cabeça e escrevia. Isso de contos, né? Ligado à questão de contos curtos. E as poesias, elas foram surgindo sempre para protestar. Então, com raiva do mundo, com raiva do político que estava ali, com raiva da questão da rua suja, e eu ia escrevendo. Depois, na época do quartel, sobre toda essa minha revolta militar, né? Que me incomodava demais. E eram essas temáticas. Uma outra temática que ela foi se introduzindo na minha vida foi as questões raciais, porque me incomodava demais. Eu não via como, na época quando eu era moleque, não era racismo, né? A gente não falava a palavra racista, não era discriminação. Mas eu não aceitava discriminar o outro, por isso que eu ia atrás dos deficientes que eram lá, e tinha um grande amigão meu, irmãozão até hoje, o César, ele é negro, e as pessoas chamavam, né, com todos aqueles nomes que eu não vou nem falar agora, porque não gosto de ficar reproduzindo todos aqueles nomes de apelidos que as pessoas dão, e era natural, e incomodava. E eu falava pro meu pai, pai, não chama assim, né? Porque é feio. Não, mas ele é meu amigo, é o fulaninho, e batia nas costas e tal. E eles gostavam, assim, não viam como ofensa, né? E aquilo me incomodava também. Eu começava também a escrever algumas coisas sobre isso, né? Que desencadeou depois, quando eu comecei a escrever, que as minhas questões as primeiras questões que eu escrevi foram sobre questões raciais, né? Nós sabemos que a língua, ela carrega marcas quase indeléveis do racismo, do machismo, e muitas vezes damos continuidade a isto sem sabermos nessas brincadeiras, não é verdade? Então, muito bom saber que desde pequenininho o poeta já tinha um caminho. Vamos de música? Opa. Vamos de música? Bora lá. Vou fazer essa música aqui em homenagem ao nosso grupo, do Cordel Cantante. Aí, grande Edi Maria, grande Cleusa Santo, Tintim, João Paulo Resplandes. Uma bola de fogo caiu lá do céu. Uma bola de fogo caiu lá do céu. Foi queimando tudo menos o cordel. Foi queimando tudo menos o cordel. E cordel é poesia,
isso eu posso dizer. E poesia sagrada, também posso dizer. Nós temos histórias pra contar e ler. Nós temos histórias pra dar e vender. Nós temos histórias pra contar e ler. Nós temos histórias pra dar e vender. Eu sou o Luciano Braga, professor, poeta, ator, nascido na velha Sampa com aval do protetor, e venho transmitir pra vocês muitos versos de amor e uma bola de fogo. Caiu lá do céu, uma bola de fogo. Caiu lá do céu, foi queimando tudo menos o cordel. Foi queimando tudo menos o cordel. É isso aí. Então vou lembrar aqui das primeiras canções que eu fiz com um grande amigo Boca e o Chico Godoy. Chama Solo de Estranhos. E as estrelas que brilham hoje não brilharão mais. E as flores que alimentam as abelhas não alimentará. Alimentará. E a grama que é verde não será mais. E tudo que sobrou acabará. Acabará. Abra a porteira e siga o mundo da paz. Venha para o nosso mundo e esqueça. Abra a porteira e siga o mundo da paz. Venha para o nosso mundo e esqueça o que virá. O que virá. O que virá. O que virá. E as estrelas que se apagam voltam a brilhar. E o resto que acabou retornará. Retornará. Plante uma semente que nascerá. Plante uma semente que nascerá. Que nascerá. Abra a porteira e siga o mundo da paz. Venha para o nosso mundo e esqueça. Abra a porteira e siga o mundo da paz. Venha para o nosso mundo e viva uma sociedade alternativa. É isso aí. Bom, vocês já viram que cantor não é muito a minha praia, mas a gente fazia as músicas, né? Acho que o bacana é isso, fazer as letras, fazer as composições. Acabamos de ouvir Bola de Fogo, da Ed Maria e Cleusa Santo. E na sequência, Solo de Estranhos, do Luciano Braga, Boca e Chico Godoy. É isso aí. Querido, eu sei que a dramaturgia é muito forte na sua carreira. Nos traga um pouco disso, por favor. É bem bacana. Como eu falei para vocês no começo, desde criancinha ali eu brincava muito com essa coisa de teatro de bonecos, né? Isso minha mãe falava muito, ela contava muita história, as pessoas da família contavam muita história e isso fazia muita parte. Depois ficou adormecido. Meu irmão trabalhou com teatro um pouquinho de tempo também, meu irmão mais velho, Edson Braga, mas também ficou adormecido na vida dele. E passou muito tempo, eu fui me tornar professor, estudei para ser professor. Nesse meio tempo eu fazia artesanato, trabalhava muito com a arte, fazia parte da minha vida. E graças a Sandra, minha companheira, né, Sandra Corbelatti, que é minha companheira, ela falou, vai fazer uma faculdade. Me cutucou, né? Você quer saber só de vida boa, sociedade alternativa? Pensando que essa vida é fácil, só que não. Né? Ela já fazendo faculdade. E aí eu começo a faculdade de arte.
Começo a estudar arte e vou começar a dar aula em 1996. E ali eu começo a usar o teatro, não para mim, mas para os alunos, né? E aí eu vejo eu sendo um próprio personagem, porque várias vezes você tem que atuar em sala de aula de várias maneiras diferentes. E eu usando o teatro comigo para fazer com os alunos, representando coisas, e usando também os alunos para fazerem tudo que eu fazia de atividade, eu pedia para eles fazerem através do teatro. E aí eu comecei a me especializar em contação de história. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola chamada Seja Campo Limpo, e lá eu desenvolvi as contações de história para os alunos. E fui cada vez mais me aperfeiçoando nisso, né? E aí foi a minha entrada mesmo pro teatro, porque ali eu começava a ser convidado pela própria DRE, pela própria Delegacia de Regionais de Ensino e as escolas vizinhas, começavam a me chamar para fazer contações de história em seminários que ia ter, palestras. E aí eu tive contato com o palco ali, que foi bacana. Então eu ia fazer as contações de história no palco, né? E eu contei, foi bacana assim, essa coisa do Solano Trindade na minha vida, que uma das primeiras contações que eu fiz dentro de uma igreja, a convite do Padre Jaime lá do Jardim Ângela, salve grande Padre Jaime aí, parceirão de luta, e ele pede para eu fazer uma atividade dentro da igreja, onde mexesse com as pessoas que estavam muito ali fazendo, fala que faz uma coisa, mas não pratica, né? Aí eu entro nessa igreja, num lanche comunitário, eu entro de mendigo, né? E todo sujo, no lanche comunitário, as pessoas começam a me evitar, e eles estavam fazendo o encerramento de um curso que trabalhava sobre direitos humanos. E aí entra e o padre pediu para fazer, faz uma intervenção, me deixou livre para fazer isso. E a questão da religiosidade lá, as pessoas criticar muito as religiões dos outros. E aí eu entro com um atabaque dentro da igreja. Depois disso, eu me levanto do público que estavam me evitando ficar do lado de mim, do mendigo, e começo a declamar a poesia do Solano Trindade. E salve todos os macumbeiros, todos os médicos, e aí a gente vai fazendo aquela poesia linda ao som do tambor, e ali foi uma das estreias assim, num público geral, de fazer um teatro de rua mesmo, né? E aí eu não parei mais, aí a contação de história começou a fazer parte, e eu fazia parte nas escolas, arrumei mais alguns professores que queriam fazer comigo, que eu não fazia, eu fazia sozinho, e comecei a fazer isso nas ruas. E fui convidado e aí fui convidado e por vontade minha eu fui ali na comunidade de Ibirapuera e fazia um trabalho também voluntário de contação de história para as crianças lá, né? Então eu ia, me pintava, aí a característica de pintar, comecei a me pintar nessa época, aí eu fazia uma pintura no rosto e me personalizava assim, ia para a rua e fazia uma contação de história, sempre baseada numa contação já existente, mas eu desconstruía e criava uma em cima disso, na improvisação, que ficou muito forte, uma marca minha, né, a improvisação das histórias que eu vou contando. E aí, na linha da dramaturgia, eu tinha muita vontade de escrever teatro, muita vontade de escrever uma peça. E aí eu fui convidado a fazer um curso de teatro. A Sandra, minha companheira, começa a fazer teatro numa Conaíma, e aí ela, se formando, ela vai fazer uma peça fora. E aí elas chamam um diretor chamado Wagner Anjinho, lá do Espaço Cultural Maria Alice, que vocês conhecem, e ele monta um curso. Aí fala assim, ó, a Sandra fala, Luciano, o Wagner Anjinho lá vai dar um curso, você não estava querendo aprender a escrever, legal, teatro? Vai fazer o teatro lá com ele, que de repente você aprende, né? E aí eu fui com a intenção de, não de ser ator, trabalhar com teatro profissionalmente também. Eu fui com a intenção de aprender a escrever a linha da dramaturgia, que não é fácil, né? Totalmente diferente de qualquer outro trabalho da escrita. Mas não é que até hoje eu estou para escrever a peça e não escrevi nada, porque aí depois que o bicho do ator te morde, aí eu comecei a estudar teatro com o Anjinho, e aí montamos uma peça, depois montamos outra, e aí eu mergulhei no teatro atuando, né? Atuando profissionalmente mesmo com o teatro. Então, além de dar aula na escola, né, que aí eu uso muito teatro para isso, aí eu comecei a fazer essa questão do teatro parte da minha vida, né? A gente fala, financeiramente a gente não ganha, mas o que eu ganho de saúde
não está escrito, não está em gibi. E aí agora, hoje, fiz vários cursos de teatro lá, fiz cursos na Brava Companhia, lá na região ali do Campo Limpo, eu fiz teatro de rua, fiz cursos com Wagner Anjinho, faço curso e faço uma peça hoje com a Márcia Azevedo, também lá do Macunaíma. Quer dizer, a gente tem esse círculo, a gente nunca para de estudar. Né, o teatro faz isso com a gente, a escrita também, né, esse mundo literário, a gente nunca para de estudar, a gente sempre quer mais e mais. Mas esse foi o contato meu com o teatro, quer dizer, veio de infância, adormeceu, e depois, hoje em dia, a minha família, eu trabalho com teatro, a minha mulher trabalha com teatro e a minha filha trabalha com teatro. O meu filho ainda não, ainda não. Você cresceu num ambiente que propiciava a arte, né? E a tua família parece que, o teu núcleo familiar hoje, né? Parece que propicia isso também, né? Você é ator, a sua esposa atriz, sua filha, quiçá seu filho. Como é que você vê isso, né? Na tua formação familiar, na tua vivência com a arte, na dramaturgia? O que mais eu ganho com isso, que eu falo que é o que eu vejo que mais eu ganho com isso, é que a arte, eu sempre falei, o meu lema é esse, a arte transforma, né? E como a arte sempre foi muito presente na nossa vida em casa, a gente sempre conversou de tudo, né? E conversamos de tudo mesmo, na criação dos nossos filhos, eles sempre souberam de tudo que nós fizemos, de toda a minha adolescência, de tudo que eu fiz, de tudo que eu usei, de tudo que eu aprontei, sempre foi muito aberto. E a arte, ela trouxe muitos amigos pra gente, muitos amigos de todos os sexos, de todos os gêneros, de todas as cores, de todos os amores. Então, nossos amigos sempre foram as pessoas que a sociedade sempre julgou de maneira ruim. E os meus filhos conviveram com isso, com a gente. Então, a arte é um presente tão grande na minha vida, é um presente tão grande, que fizeram os meus filhos se tornarem pessoas maravilhosas hoje, sem preconceito, não tem discriminação, eles acreditam realmente na arte como transformação. Mesmo meu filho que não trabalha com arte, que ele fala assim, eu vou por você, pai, nos lugares, tal, mas ele não curte a arte, mas ele entende que a arte fez parte dessa transformação dele na sociedade, né? E é muito gostoso isso, viver com a arte dentro de casa, porque nós temos uma liberdade muito grande, né? Essa criação artística não é todos, tá, gente? A gente sabe disso, que a gente tem vários artistas aí fascistas também aí nesse mundo. Mas grande parte dos artistas, eles têm essa liberdade de viver. A vida se torna mais gostosa, se torna essa coisa de ser livre, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje, né? A minha esposa, minha mulher, minha companheira, está num outro espaço, né? De vez em quando eu viajo para um outro espaço, a minha filha vai para um outro, e todo mundo sabe que a gente está levando esse carinho da arte para onde a gente vai, né? Então eu tenho muita gratidão de ter a arte inserida na minha vida, né? E mais ainda, e agradeço muito aos familiares que nunca impuseram nada. Não é isso que é interessante. A gente nunca impôs nada. Os meus tios nunca impuseram nada pra gente. É igual estar aqui nesse ambiente, nessa casa maravilhosa, né? Casileoca, né? É isso? Casileoca. Casileoca. A casa de todas aqui as a gente culturas. respira arte, né? Ninguém impõe pra gente, né? Tá aqui, tá dentro da gente. E foi isso, naturalmente em casa. Eu nunca esqueço, agora que eu vi as entidades, assim, o meu filho, ele chegava em casa, pai, como é que eu vou trazer uma pessoa aqui em casa? Você tem santo, você tem machadinha, você tem orixá, você tem vela acesa, você tem santo, você tem elefante virado com a bunda pra frente, gatinho virando a mão. Essa casa é meio de doido, né, pai? Ele sempre falava isso. E aí ele aprendeu a conviver com isso, aprendeu a levar os amigos em casa e ver que essa arte está ali. Então, essa minha família, que eu ia na casa das pessoas e via quadro nas paredes, via estantes com livros, vinha gente tocando violão, e ninguém impondo nada, tipo assim, faz, não. Tava lá, tinha papel, tem tinta, se você quer, você faz. E na criação dos meus filhos eu sempre fiz a mesma coisa. Eu nunca impus nada, tem lá. Fica igual aqui. Tem violão, tem pandeiro, tem
teclado, tem tela de pintura, tem livro. Aos poucos eles vão se inserindo, né? E a minha filha mergulha na arte desde pequena também, por vontade dela. Começa a dançar, negócio de jazz, balé, infantil, depois não parou mais. Com 13 anos ela entrou na companhia de teatro lá do Pai Ideia, em Santo Amaro, e não saiu mais. E hoje faz faculdade de teatro, né? Por vontade dela, né? A arte é como um burburinho dentro da gente. Ele vai fazendo aquele barulhinho, aquele burburinho, e vai crescendo. Quando a gente percebe, nós somos o burburinho da arte. Você é professor também, professor de arte. Nos traga um pouco dessa sua vivência, dessa sua opção profissional em ser professor nesses tempos tão difíceis. Passamos assim por várias etapas, né? A minha mãe foi professora. Minha mãe é professora aposentada. E foi um grande espelho para mim, né? Grande espelho de luta. Ela primeiro foi manicure, cabeleireira, e fazia muitas coisas em casa, e com 30 e poucos anos de idade ela volta a estudar. Volta a estudar no Colégio Resina, em Santo Amaro, onde eu estudava, né? E aí, de repente, ela se torna professora. Aí fez 2 faculdades, e eu falo, que maravilha, que coisa linda, né? Até então não tinha sonho de ser professor. E aí eu vou para faculdade, como eu falei para vocês, e me formo em 96. E quando eu me formo já aparece 2 escolas para eu dar aula, do Estado e uma escola particular. Eu, sem experiência nenhuma, uma escola particular, com sistema adventista de ensino, me chama para trabalhar. E o Estado também me chama, eu faço inscrição, me chamam para trabalhar. Aí eu falo, vou entrar nessa? Eu estava trabalhando de vendedor na época. Vendedor de cerveja, né, para variar. Eu trabalhava na Brahma na época, no Taboão da Serra, ali, trabalhava no Taboão da Serra. Essa época eu já morava no Taboão da Serra também. E aí eu pego e falo, não, vou encarar a sala de aula. E com todos os meus princípios e a minha vontade de falar assim, eu acho que eu posso transformar. Só que eu não sei como fazer isso. Como vai ser essa magia? E aí foi uma coisa eu sabia, fazer arte, né? Aí eu peguei e comecei. E aí, como que eu fui crescendo com isso? Lidando com as dificuldades. Como que eu vou trabalhar a questão, uma coisa que sempre me incomodou na vida, a questão da religiosidade, né? Como essa discriminação que existe, eu falei, como que eu estou numa escola adventista, como que eu vou introduzir isso, né? Dentro da minha atividade, onde as pessoas comecem a respeitar as religiões, e principalmente as religiões de matriz afro. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. E através da arte ali, resgatando a pré-história, resgatando a não religião, e sim a questão da espiritualidade, dos jogos, eu fui introduzindo e não fui podado. Não fui podado. Eu era podado por professores, mas a direção da escola nunca me podou em nada, né? E no Estado, eu trabalhando com pessoas muito carentes, mas numa carência, numa comunidade muito pobre ali perto do Vaz de Lima, ali na região de Santa Margarida, perto de Piraporinha ali, perto da Casa de Cultura Piraporinha. E crianças que moravam no Escadão, moravam ali naquela favela, em condições muito ruins, e ao mesmo tempo pessoas que tinham uma condição financeira boa, que estudavam no Estado. E eu via a discriminação discrepante gritante. E aí eu falo, como que eu posso mudar isso? O que mais me chocou e virou a minha chavinha. Começo ainda, em 96, 97, eu falando para os alunos, vamos fazer um desenho da sua mão. Aí eles colocam a mão, fazem o desenho. Agora vamos pintar a sua mão. Aí eles pintam. Só saiu uma cor, rosa. Vamos fazer um desenho do rosto. Aí eles, qualquer jeito que sair, faz uma bolinha, de qualquer jeito. Vamos pintar esse rosto. Como é que a gente é? Rosa. Aí eu falei, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá fora da ordem. Fora dessa ordem mundial. Que faixa etária era essa, Lu, da turminha? Crianças de 8, 9 anos, né? Aonde essa turma era uma criançada do 3º ano, e a professora Beth, que me acompanha até hoje,
parceira, inclusive parceira de livro, ela dava aula para essa mesma turma, né? E é uma turma de terceiro ano. E aí eu vi que isso aconteceu em várias... Eu dava aula do primeiro ano até o EJA, que era na época supletivo. E aí eu vi que isso era uma coisa a ser trabalhada. E aí foi que eu falei assim, a arte vai poder transformar tudo, né? Aí eu larguei a questão de o que é cor... Porque eu via naquela coisa, o que é cor primária, o que é cor secundária, o que é cor terciária, a história da arte, a pré-história, período clássico, neoclássico. Isso no primeiro e segundo ano de aula. Depois eu falei, abandonei tudo isso. Eu falei assim, eu vou trabalhar a arte para transformar esse olhar preconceituoso, discriminatório que tem nessa sociedade, nessas escolas. E aí eu pegava e através... Aí eu esqueci essa coisa do conteúdo e fui para a prática. Não abandonando, porque os alunos aprendiam. Mas eu falei assim, de vez ter contato com a cor aqui na parede, e verde, isso aqui, não, vamos para a terra. Tinha muita terra lá onde eu trabalhava. Vamos lá pegar mato. Aí eles começavam a pegar matos, pintar. Vamos pegar agora, ó, dá uma olhada, vamos pegar essa terra. Qual dessa terra vai ser com a cor mais parecida da sua mão? Vamos lá, vamos pegar papel. E aí eu comecei a usar isso, né? E aí eu vi que não dava para ficar parado mais. Aí eu comecei a usar música em sala de aula, e levava tambor para sala de aula. E aí não parei mais, né? E, ao mesmo tempo, tinha conflitos com professores de determinadas linhas religiosas que não aceitavam esses tambores em sala de aula que eu levava e fazia os alunos tocar, montava fanfarra e criava ritmos diferentes, criava letras diferentes. E aí o teatro, dentro disso, todo desse processo, alunos tinham que ficar de pé, não podiam ficar mais um atrás do outro, né? Até hoje, eu de vez em quando ficam, mas assim, grande parte das minhas aulas é grupo, é separado, né? E aí eu falei assim, não é puxando a sardinha do meu lado, mas eu falo assim, a arte é a matéria mais completa, é a matéria que realmente a gente pode encher o saco de todas as outras matérias e fazer essa transformação, né? E levando tudo, experiências indígenas me tocou muito, me tocava demais, né? E aí o meu foco na educação de 2003 para cá, né, é as matrizes étnico-raciais, indígenas, e trabalhar a questão do respeito, da dignidade, a equidade na educação. Eu pressuponho que hoje os seus alunos aprenderam que não existe lápis cor de pele. Vamos de música? Vamos de música? Vamos lá. Eita, trem bom. Talvez o dia não seja pequeno, talvez você é quem é grande demais. Talvez o trigo não seja tão pouco, talvez você é quem coma demais. Talvez lá na lua talvez lá em Marte esteja a solução. Eu só sei que aqui você não pode ficar. Eu só sei que aqui você não pode ficar. Os homens dormem cabides e as mulheres geram em pé, e a terra já é concreto, e os rios canalizados, e os rios canalizados, e o trigo já é químico,
e os ônibus de 5 andares. Mas você ainda insiste em ficar. Insiste em ficar. Talvez eu esteja errado e até me martirizando, mas é por isso que eles dizem. Eles dizem que é para você sorrir. Talvez o dia seja para sorrir, mas acontece que eu só sei chorar, pois não conheço a luz do sol, só as trevas da escuridão. Se chama Talvez o Dia Seja para Sorrir, do Edson Braga. Ei, beleza, vamos lá. Quando puder, avisa. Trem bom, vamos de trem bom agora, hein? Eita, que alegria! Acompanhado do mestre aqui. Eita, trem bom de se ver. Eita, trem bom de se ver. Luciano e João, Tintim, Creuza de Maria, estão no cordel cantante pra trazer sua alegria. Eita, trem bom de se ver. Eita, trem bom de se ver. Vem trazer muita magia e o chão estremecer. Com essa grande folia, temos versos pra você, mas eita, trem bom de se ver. Eita, trem bom de se ver. Muitos pontos bem rimados, vamos lhe oferecer. Embarque nessa viagem, pro cordel te entorpecer. Eita, trem bom de se ver. 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 Gratidão! Nossa! Que delícia! Estamos aqui na web rádio casillerroca.com, a casa de todas as culturas. Acabamos de ouvir, com interpretação de Luciano Braga, Talvez o Dia Seja para Sorrir, composição de Edson Braga. Na sequência, Trem Bom, de Luciano Braga, Ed Maria, Creuza Santo e JP Resplande. E com participação especialíssima no pandeiro do cidadão samba paulistano, Liberto Solano Trindade. Luciano, que instrumento foi esse que você usou aqui? Esse instrumento tão interessante. Você poderia nos contar a história, a produção dele? Por favor, querido. Com todo prazer, né? É um instrumento que é... Isso é que é macumba, né? Isso é macumba. A história desse instrumento, para mim, tem um significado muito grande, porque ele surge com essa questão da sala de aula. Tudo que a gente falava em sala de aula, tudo era macumba, né? Tudo era macumba. Aí eu falei, isso me incomodava demais. E aí eu vou estudar sobre a macumba para poder desconstruir toda essa ideia. Aí, estudando sobre macumba, eu descobri um instrumento musical chamado macumba, onde eu procurei e encontrei na Praça da República.
consegui encontrar esse instrumento. E aí eu fui estudar sobre ele. Então, esse instrumento que eu toquei, que tem esse som do reco-reco, é que é a história da macumba, né? Esse é o tal da macumba. A macumba, ela vem assim... inclusive, eu fiz um cordel sobre ele, que chama-se Isso é Macumba, né? Porque... e eu uso em sala de aula. Ele vem assim, ele vem da tradição... Quando foram escravizados e sequestrados da África, os negros, eles vieram pro Brasil e não trouxeram nada para eles, nada, a não ser a memória, né? A memória e a vontade de viver, né? Deles. Vinham sem roupa, sem nada, né? E quando chegam no Brasil, eles têm toda essa necessidade de cultuar os seus orixás, de celebrar, né? Eles tinham a sua religiosidade, a sua espiritualidade, né? Então eles começam a descobrir árvores parecidas aqui no Brasil, árvores ocas, que pareciam com essa árvore que chamam de macumba lá no continente africano, que é mais ou menos assim. Eles se reuniam lá no continente africano para cultuar seus orixás e tocavam instrumentos feitos com essa madeira, né? Tocavam esses instrumentos, que era a tal da macumba, né? E quando eles vêm para cá, eles se deparam sem nada de material para isso. Então eles pegam essas árvores ocas, eu estou usando no caso o bambu, né? E eles pegam e fazem os cortes dela, como para exemplificar para vocês, seria parecido com o reco-reco, e fazem os cortes na madeira para dar esse som. E eles se reuniam em volta das árvores à noite, e fogueira, e começavam a tocar os instrumentos e fazer as saudações para os seus orixás, os agradecimentos, né? Apesar de todo o sofrimento, estarem vivos aí e lutando, né? E lutando. E isso era uma forma de resistência, isso é uma forma de luta, manter viva a sua religiosidade, né? E aí eles, em volta das fogueiras, começavam a cultuar, acender vela, e logo os fazendeiros, os donos das fazendas e a igreja olha para lá e fala assim: fazendo dança à noite, com fogueira, tocando isso, só pode ser feitiço, coisa do mal, são feiticeiros. O que é isso? Eles descobrem que isso é a macumba. Quem toca a macumba são os macumbeiros. E aí, pejorativamente, a macumba é ligada à feitiçaria, e isso carrega até os dias de hoje, né? E aí essa é a história da nossa macumba aí que eu conto em cordel. Eu vou ler só um trechinho dela, só para você ver que eu começo assim, ó. Eu falo assim, ó. Esse assunto é muito sério, pode até lhe causar medo, mas o que eu vou contar já não é nenhum segredo. Da macumba eu vou falar, pra você não mais julgar, fique atento em nosso enredo. Desde quando era criança, adultos me amedrontavam, contavam muitas histórias e sempre demonizavam, não poupavam suas palavras, sempre bem enfatizadas sobre quem a praticavam. Desse jeito fui crescendo com aquele pensamento, repetindo a velha história que sabia até o momento, que macumba era do mal, matava gente, animal e causava sofrimento, atraía amor perdido, desfazia casamento, também causava acidente, trazia aborrecimento, brincando de vida e morte, também com azar e sorte, um verdadeiro tormento. E aí, por aí vai. Aí eu conto toda a história dessa macumba e desconstruo a história, terminando no lindo instrumento musical, eu vindo, né, só vou ler o finalzinho aqui, ó. E agora quero falar de uma árvore sagrada, da macumba sempre muito consagrada, mágica, linda, charmosa, copa perfeita e formosa, sua madeira encantava, dela fizeram os lindos instrumentos musicais, tambores, reco-reco, atabaques e outros mais, feitos sempre com amor, com aval do protetor e de todos os ancestrais, com origem africana, utilizada em rituais, nas mais lindas homenagens para os mortos e orixás, também todos os alimentos, ervas, medicamentos que a natureza nos traz. Vamos lá, gente. Vamos de programa. Eita, coisa maravilhosa. Depois eu conto mais. Sensacional. Lu, a gente percebe, até no sarau, que a gente vai falar daqui a pouquinho, muito vivo, não só com você contando das suas experiências em sala de aula com os alunos, mas a gente vê isso muito vivo em você atuando. Por exemplo, o espectador que está ouvindo o programa agora, com certeza imagina assim, uma pessoa com todos os traços afros falando ou todos os traços indígenas falando, né? E porque isso é muito presente
em você como se fosse assim uma pessoa que vive nas ocas, que vive nos ilês, uma pessoa que vem da África, uma pessoa que vem das tribos indígenas. E eu queria que você contasse aqui pra gente de onde surge toda essa energia para você falar, para você expressar, e com certeza deve ser assim na sala de aula, que eu fiquei até curiosa para assistir uma aula do Luciano também, né? Conta pra gente um pouquinho. Eu realmente, as pessoas olham e falam assim, Luciano, você realmente é filho de preto. Luciano, você é filho de índio. Né? Eles falam pra mim. E aí eu falo, eu sou, porque assim, eu sou filho do mundo, né? Os nossos genes vêm de todos esses ancestrais, né? E todas as... Eu falo assim, eu nunca vivi a dor. Eu não vivi a dor do indígena, eu não vivi a dor do escravizado, e não vivo essa dor. Né? Da forma que eu sou abordado na rua, não é a mesma forma que os outros são abordados, da forma que me tratam, não é a mesma forma que tratam os negros e os indígenas. Né? Mas eu sinto, é difícil de falar assim, porque não é a dor, mas eu sinto que eu preciso e eu sou. Né? Então toda vez eu falo eu sou. Toda vez que eu estou falando sobre a questão africana, sobre a questão indígena, eu falo eu sou. Porque todos nós somos. Né? Eu descobri através de muitos estudos, né, que todos nós viemos do continente africano. Né? O mundo surge no Vale da Grande Fenda, na Etiópia, né? No continente africano. Né? A história de Jesus Cristo que peregrinou pela África. Né? A humanidade, eu sempre falo para os meus alunos, a humanidade surge na África e povoou o mundo. Depois os continentes vão se separar. Então, em algum momento, essa ligação com a ancestralidade, ela tem que aparecer em todo mundo. E se aparecer essa ligação com a ancestralidade em todo mundo, eu acho que vai ser o dia em que a chave vai virar e o preconceito vai acabar. Eu acredito no final, um dia, eu acredito fielmente que o trabalho de formiga um dia vai fazer resultado. As pessoas falam, não adianta, Luciano. Você vai lutar contra uma coisa que é um câncer da humanidade. Eu falo até o câncer tem cura, porque o que não tem cura são os laboratórios aí que fabricam as doenças. Mas tudo tem cura. E o ser humano tem cura. Né? Eu falei para vocês da sankofa, né? Desse pássaro. Estava comentando antes no intervalo aqui sobre esse pássaro que um símbolo africano que é uma adinkra, que me acompanha, que eu falo assim, a gente tem que nunca esquecer o nosso passado, os nossos antepassados, trazer toda a experiência que eles trazem para a gente entender o presente e projetar o futuro. Então essa minha ligação que você perguntou, eu acho que é isso, porque eu sinto parte da humanidade. Eu acredito no mundo sem fronteiras. Né? Eu falo assim, o mundo, o dia que não tiver mais fronteiras, será mais livre. Como foi um dia. Né? E eu acho que é isso, esse meu gen, eu acho que eu tenho esse gen dentro de mim, dessa minha ancestralidade. Porque eu não consigo ver cor. Bacana. E entre os seus alunos, enquanto professor, você já presenciou alguma cena, algum ato entre as crianças? Porque a gente, entre os pais, entre adultos, isso é uma coisa muito comum. E acaba refletindo nas crianças, que é aquilo que você falou, dos apelidos, o famoso bullying, né? Agora tem um nome chique, é chamado de... Agora tem nome chique o negócio, né? Precisou ter nome chique para as pessoas começarem a se conscientizar que a coisa existe, né? O bullying entre as crianças. Você chegou a presenciar entre os seus alunos? Todos os dias. Não é de vez em quando. A gente presencia todos os dias. E não só entre os alunos, é muito triste, mas entre os professores. A gente percebe entre os educadores, entre os pais. Né? Isso desde que eu entrei na educação. Me incomodava muito festa junina. A gente nunca tinha uma Miss Caipirinha negra. Nunca, jamais. Na escola. Né? Aí precisava ter um desfile específico para você poder elogiar uma menina negra. Ou o professor fala assim, o João, quem é o João? O João Negão. Não é o João Roberto, o João Marcelino, o João Silva. Né? Não, tem o João Roberto. Não é o João Roberto, é o João Negão. Né? Aquela menina lá, nossa, aquela negra bonita que tem no fundo da sala, não tem nome.
Isso entre os colegas, né? E entre os alunos é muito nítido isso. É muito nítido essa prática velada. E hoje em dia, infelizmente, nesse governo fascista, que eu não falo o nome dele também de jeito nenhum, mas nesse governo que nós estamos vivendo atualmente. É explícito. Isso é explícito. E eles têm agora. Virou uma verdade, eles expõem claramente. E aí você fala assim, uma criança de 6 anos já presenciou isso, e 7, que é o primeiro ano? Já. Aí eu falo, ele veio de casa. Por que ele não senta do lado daquela pessoa? Não, tá muito fedido. Tá muito sujo. Aquela coisa do suor. Né? Vai fazer par para fazer dança ou para formar grupinhos, eles já começam a ser seletistas naquele momento, né? E aí que eu falo, a educação ali é o momento onde a gente tem que usar a educação para poder transformar essas crianças, porque eles vão se tornar adultos, sim, racistas, homofóbicos. A homofobia é gigantesca. Né? A questão da violência contra a mulher é gigantesca na escola. A escola hoje é o lugar onde se mais pratica todos os atos de violência contra o ser humano. E é onde a criança passa mais tempo na escola e é onde mais se pratica. Né? É duro para que eu fale isso sendo professor e educador, por isso que eu falo, eu estou num papel importante na sociedade, então eu tenho que fazer essa transformação. Porque eu vejo todos os dias a violência entre os alunos e o que eles levam de casa. Justo e injustamente na fase de formação. O que eles levam de casa? Nós temos vários casos de violência sexual, acontecida dentro da própria casa. Né? E caso de discriminação racial dentro da própria casa, dentro da própria família. Né? Principalmente nas famílias nossas hoje no Brasil, as famílias ela tem essa mistura, ela tem essa miscigenação, é nata do brasileiro, né? Na sua formação cultural, na sua formação genética, desde o negro, o índio e o branco. Isso é natural. Então é natural que a família tenha um irmão com a pele mais clara, o outro irmão com a pele mais escura, um irmão com cabelo enrolado, um irmão com cabelo liso. Né? Isso é normal e eles sofrem discriminação na própria casa. Tenho só um relatinho rapidinho para falar de um. Você falou que já presenciou um que eu chorei quando ele me contou que na casa dele, né? Ele falou assim: vamos fazer churrasco? Vamos fazer churrasco. Cadê o churrasco? Daí o pai dele falou: não precisa pegar carvão, não, que ele tá aqui. Falou pro próprio filho. Ele contou isso pra mim, isso uma criança de 12 anos de idade. Eu me segurei, engoli, virei o rosto, né? Falei, daqui a pouquinho eu volto. Fui ali fora, o olho mareou, né? Voltei pra sala e conversei com você. Aí eu tentei reverter a situação, né? E é assim, né? É assim que vai. Respira fundo e toca o barco, né? Como você disse, o preconceito é algo tão absurdamente irracional que nos leva a crer que com certeza um dia isso há de deixar de existir. Porque senão deveremos deixar de nos auto-intitular Homo sapiens. Querido, eu sei que você tem uma produção poética larga. O seu trabalho ligado à literatura de cordel é algo impressionante, é algo bonito. Mas sei também que você escreve contos, se dedica a outros gêneros da poesia, como haikais. Também trabalha com poemas de versos livres. Nos traga um pouco desse seu processo de produção literária. Por favor. Legal, assim, eu nunca gostei de me intitular como, por exemplo, você gosta de uma música, só aquela música, né? Se é de nem religião eu tenho uma só. Eu falo que eu sou, hoje eu sou aquela pessoa que, agnóstico, né, que eles estão falando, que tá na moda, né? Que eu acredito na espiritualidade, né? Eu tô falando isso por causa da escrita, é a mesma coisa. Quando eu comecei a pintar, eu pintava retrato das pessoas, depois eu começava a pintar
surrealismo, depois eu pintava concretismo. Eu ia mudando o estilo de pintura meu porque eu enjoava da mesmice, né? E aí eu nunca gostei de falar assim, você é o quê? Você é modernista, você é isso? Não. Então eu particularmente nunca gostei disso. E aí eu gostei sempre de experimentar. E a escrita ela é tão livre, tão linda, que a gente tem que experimentar. E a escrita está dentro de cada um de nós. Todos nós somos escritores. Eu falo isso para meus alunos. Todos somos escritores. Basta você colocar as suas ideias em prática. Então, contos, eu comecei falando para vocês antes, os contos eram uma coisa legal, porque assim, eram fantasias que eu tinha, e tenho ainda, e eu ia lá e relatava através de um conto. E aí eu usava sempre o ficcional junto com o real. Né? E as poesias faziam parte da minha história, então eu queria poesia livre. Né? Algumas rimadas, outras não. Né? E sobre um tema, então eu gostava, eu via lá a planta, queria falar daquela planta, escrevia sobre a planta, sobre questões raciais, indígenas e todos esses temas. Depois, haikai foi uma fase assim que eu achei interessante o haikai, né? Eu falei assim, putz, que legal. Meu, cara, em 2 linhas, 2 versos, ele manda uma mensagem tão linda, usando a questão dos elementos da natureza. Eu pessoalmente, eu sou apaixonado por haikais. É você conseguir em 17 sílabas poéticas embarcar algo profundo, uma filosofia, 3 versinhos. É de uma maestria impressionante. E quando você consegue fazer e tocar alguém com aquilo, né, que as pessoas entendam. Então aí eu fui estudar um pouquinho do haikai, aí eu fiz alguns guardei, tá guardado, né, alguns haikais, por causa disso, porque eu falo assim, é tão mágico a transformação, que aí eu falei assim, mas não dá para ficar só no haikai, porque vai esgotar, né? E eu fiz algumas produções só de haikai. E aí eu fui para escrever, escrevi uma história mesmo inteira, uma história ficcional baseada no momento político. Aí eu cito todos os nomes dos podres políticos que existiram na história, desde o Hitler até o Paulo Maluf. Aí eu pegava só que todos eles eu inverto os nomes. E aí eu criei uma história, eu comecei a escrever essa história na época do quartel, demorei muitos anos, eu ia escrevendo aos pouquinhos. E criei uma ficção mesmo, é um conto, tem mais de 100 páginas, quero lançar um dia também. Eu não sei nem que gênero seria esse, porque é uma história mesmo, onde o mundo se acaba, e aí numa nova formação da humanidade, né, aparecem essas pessoas, começam... Porque acabou? Por causa dessas pessoas. E todos os nomes que eu coloco são invertidos, né? E aí uma civilização extraterrestre que vem, que eu tinha uma ligação muito com isso. Me inspirou muito na leitura. O primeiro livro que eu li, que me chamou a atenção, foi acho que era Eric von Däniken, que eram os deuses astronautas. E depois, será que eu estava errado? Esse livro, ele me deu uma inspiração tão grande na questão do mundo, de olhar o universo de outra maneira. E aí fazer isso, misturado com Raul Seixas, que foi minha biografia, meu espelho de leitura, assim, eu gostava das letras, falava, coisa maluca, Zé Ramalho, pegava essas letras, depois conhecer poetas, e isso foi alimentando cada vez mais a minha diversificação, né? De escrita. Sabe quem que foi um dos caras? Foi o Raul Seixas que me inspirou nisso. Porque eu falo assim, o Raul, ele é o único cantor que eu conheço, pode ter outros compositores, que ele tem desde o rock ao baião. Sim. Aquela a música que ele canta, Os Números, ela é um cordel. Ela é uma literatura de cordel cantada, né? Transformada. Ele cantava música rock do Iê, 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 ele cantava música caipira. Meu grande falecido sogro Zé Croberati, que nos deixou aí no final do ano,
ele gostava só de música caipira. E aí eu apresentei Raul Seixas para ele ver. E ele adorou. E aí eu peguei uma música do Raul Seixas, antiga, né? Que era caipira. Raul Seixas gravou Zé do Norte. Zé do Norte. Zé do Norte, que é um compositor de música sertaneja e de raiz. repentista e escritor aí de músicas de raiz, né? Sim. Então a gente fala assim que e aí por causa dessas minhas experiências é que eu fui mudando esse meu gênero literário. Por isso que eu falo assim, no momento, atualmente eu sou cordelista? Sou. Mas eu não chego aos pés dos cordelistas ainda. Eu sou um bebê ainda. Então eu tenho 11, 13 produções de cordel feita, mas eu olho o Varnesi, por exemplo, com 200 produções. E aí eu falo assim, vocês me ensinem, porque eu quero aprender. E eles pegam meus cordéis, eles revisam todos, olham, falam, você tem que melhorar aqui, eu melhoro. Você tem que melhorar aqui, eu melhoro. Eu tenho essa humildade. A beleza de ser um eterno aprendiz. Sempre, sempre. Aí eu vou aprendendo com eles, né? E aí eu vou diversificando, né? O livro vai se chamar Onde a Guerra Acaba e Começa a Paz. Aí é, ó lá. Legal, esse aí, ó, bom título. Vamos de música. Vamos de música. Vamos de música. Histórias da meninice que guardei as 7 chaves. Seus cheiros, crença e poesias nunca de mim se apartaram. Cresci num sertão submerso, na força da fé de um povo, tirando leite de pedras, acreditando no novo. Tantas impressões, vivência, estavam em mim entranhadas, e na fluidez do rio a existência andava. Quando me dei conta disso, o cabelo já pintava, meio século de sonhos no peito aprisionados, corri atrás ofegante do tempo presente, passado. Sentidos serão aguçados, lembranças emergirão, poesia será semeada no solo do coração. A tristeza será banida, que nem vento leva algodão, que nem vento leva algodão. Da terra vermelha, da terra batida, rachada sem vida. Onde a fome se espalha e a fé se atrapalha nas preces perdidas, pesadas de crenças. Mas a fome e a seca andam a esmo, matando pra viver. Vivendo pra crer no padre Cisso, no santo, no padre Cisso forte. Defenso e ditador das peles queimadas, dos corpos sofridos, almas penadas. Mas sendo devoto, tendo comida, leva-se a vida a todo galope, no galope voo. Rio São Francisco vai entrando no sertão, afogando seus defuntos, vai acabando com tudo, levando cidade. Que nem vento leva algodão, que nem vento leva algodão, que nem vento leva algodão, que nem vento leva algodão.
a fome e a seca andam a esmo, matando pra viver. Vivendo pra crer no padre inciso, o santo, o padre inciso forte. Defensor e ditador das peles queimadas, dos corpos sofridos, almas penadas. Mas sendo devoto, tendo comida, leva-se a vida a todo galope, no galope voo. Olha o Rio São Francisco, vai entrando no sertão, afogando seus defuntos, vai acabando com tudo, levando cidades que nem vento leva algodão, que nem vento leva algodão, que nem vento leva algodão. Uma multidão todo pintado de indígena. Vamos lá, todo mundo no sarau, hein? Vamos lá. O sarauzeiro, venha pra roda, vem pra ciranda e venha se andar. O sarauzeiro, manda uma cena, manda um verso e vem poetizar. O sarauzeiro, venha pra roda, vem pra ciranda e põe-se a girar. O sarauzeiro, manda uma cena,
Venha pra roda e vem poetizar. É isso aí. Sejam todos bem-vindos ao Sarau Entre Amigos. Acabamos de ouvir com Ed Maria, composições dela, Ed Maria, Anjos da Seca, Gato em Telhado de Zinco, e na sequência, com Luciano Braga, o tema de abertura dos Saraus Entre Amigos. Querido, eu percebi nessa nossa conversa, você relatando sobre aquele garoto que ficava entre o violão do tio Pedro, os livros na estante e o churrasco, e voltava com os dedinhos sujos de churrasco para pegar e desafinar o violão do tio Pedro. E o Sarau Entre Amigos, uma ligação, uma sintonia muito grande. Eu vou te confessar uma coisa. Você sabe que eu trato de forma carinhosa as minhas filhas e as pessoas que eu amo de pretinhas, né? Eu acho que a gente tem que desconstruir esses preconceitos e resgatar as palavras, né? Então lá em casa, pretinho é sinônimo de carinho, de algo bom. Por isso que eu chamo as minhas filhas de pretinhas. E as pretinhas, quando a gente vai falar do teu churrasco, ela fala, a gente vai no sarau do churrasco? É isso? É o a gente sarau vai do lá churrasco. no sarau do churrasco porque é um sarau que ele rola, e paralelo a ele, existe uma confraternização, existe um churrasco que está rolando lá do lado de fora, e o sarau rola junto com o churrasco. E aí eu vejo os seus encontros familiares em que música, poesia e churrasco eram uma coisa só. Então, por favor, nos traga a história do Sarau Entre Amigos, nos traga como ele acontece, como ele se forma, nos traga toda essa magia, querido. Nossa, você fez um resgate agora que eu nunca tinha imaginado, Paulino. Bem bacana. É só você entrar lá que tá lá, a gente enxerga isso assim, ó. Eu nunca tinha feito essa relação e realmente é verdade. É o que eu falei pra vocês, a gente traz nessa ancestralidade, essa coisa de memórias, e as memórias vão aparecendo, e a gente não percebe, né? O Sarau nunca tinha pensado nisso mesmo, e tem tudo a ver, olha que maluquice boa, né? Bom, o Sarau é muito, muito interessante essa história de como surge o Sarau, né? O Sarau Entre Amigos, ele surge numa confraternização de amigos, de verdade. A gente estava... na época a gente fazia parte de um grupo de teatro chamado Atordoados, lá de Osasco, onde a gente usava o Espaço Cultural Maria Alice lá para poder se reunir e fazer os ensaios, né? E lá... a gente passou um ano inteiro só, não tinha nada. O Espaço Cultural Maria Alice estava se formando ainda, era uma casa onde o Wagner Anjinho cede um espaço da casa pra gente, que depois que a mãe dele morreu, a casa ficou grande para ele cede metade da casa para um espaço cultural que ele tinha sonho de fazer. Mas na verdade o Espaço Cultural não tinha, tinha uma sala grande onde a gente ensaiava teatro. Vários grupos de teatro ensaiavam lá. Chega no final do ano, eu falo, vamos fazer uma confraternização, vamos rolar um churrasquinho, né? Confraternização, churrasquinho, uma cervejinha. Aí peguei microfone, já tinha microfone toda, vamos tocar uma musiquinha. Até então a gente tinha um grupo só de teatro, mas não tinha esse lado musical muito forte ainda na gente. Aí pegou, o Wagner Anjinho também compunha, ele teve banda, né? Teve banda, muito tempo atrás chamava Camarões do Egito, a banda dele. E ele tocou Brasil afora aí. Depois parou de tocar, não deu muito certo aí os problemas da vida. E aí ele começou a tocar umas músicas dele, aí eu toquei umas músicas minhas, e aí tinha os livros de poesia lá, tinha as minhas coisinhas lá também, minhas produções. E aí cada um pegou o microfone e começou a falar. Falei, nossa, que legal, isso é igual um sarau. E nessa época eu frequentava saraus, né? Vários saraus. O que eu mais frequentava, no caso, era o da Cooperifa,
que era próximo de casa, e o sarau do Binho também, que era próximo, tudo das regiões, né? E até então eu não frequentava outros tipos de saraus. Então eu tinha experiência de saraus, de como ver um sarau, de como organizar, tinha vontade, num fundo assim, falei, puta que legal, já pensou? A gente conseguir fazer um sarau um dia, né? Organizar um sarau, mas não ser um sarau permanente, igual se tornou. Bom, aí fizemos um churrasco e tal, e virou. Eu falei, nossa, que gostoso, virou um sarau. Vamos fazer uma reunião dessa mês que vem? Vamos fazer um sarau, então, né? Vamos fazer um sarau. A gente chama mais umas pessoas daqui da região e tal. E aí a Vera Godoy foi lá, que também é uma escritora lá, e conhece gente pra caramba, poetas. E aí levou alguma turma do sarau da educação e cultura, que você falou lá de Osasco. E aí, Andréia. Andréia Leão. E aí, quem ela levou primeiro lá, a Vera Lúcia Godoy, ela levou a Nilza Oliver e o poeta Manini. No primeiro sarau nosso. E aí a gente fez um sarau, né? Falamos, sarau, como vai chamar o sarau? Ah, não sei, sarau do Anjinho, sarau do Espaço Cultural, sarau cultural, não. Fala, vamos... É uma reunião de amigos, né? Então, vamos ser um sarau entre amigos. Aí colocamos entre com letra maiúscula de entrar ou de entre de todo mundo junto. E aí surge o nome, sarau entre amigos. E aí foi esses poetas. Só que foi bastante gente, a gente não imaginou que ia tanta gente assim. Aí eu falei, vamos fazer o mês que vem de novo. E vamos fazer o mês que vem de novo. E aí mudava, a gente não tinha uma data fixa, aí de repente conseguimos fixar uma data, o primeiro sábado do mês, e aí já estamos no 54º sarau. 54º sarau. Né? E surgiu assim, e a gente tem esses formadores, surgiu assim com um grupo nosso de teatro, quem vai apresentar? Pode qualquer um de nós, vamos apresentar. Não, apresenta você, Luciano. Aí eu apresentei o primeiro só sem pintura, sem nada, só cantando, né? As roupas que eu já usava, essas roupas minhas, já era uma personagem, né? Aí no segundo sarau eu comecei a me pintar, porque eu falei assim, legal, vamos fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz uma pintura no rosto, né? E aí eu peguei a maracá e falei, puta, que legal, vamos fazer uma abertura para esse sarau. Porque o sarau precisa de uma abertura. Como que vai começar? Vem pra dentro, vai começar o sarau. Eu falei, não. Né? Aí eu lembrei que na Cooperifa eles tinham um grito de guerra para começar o sarau. Cooperifa. Aí cada um. Aí eu lembrei de alguns que tinham uma introdução. Aí eu falei, eu adoro ciranda de roda. Aí eu falei assim, vamos fazer uma ciranda de roda. E aí eu fazia a abertura com cirandas, não tinha música ainda do sarauzeiro. Aí eu abria, né, com as tradicionais cirandas de roda, né, que a gente canta, né, da Ilha de Itamaracá, né, da casa, né, como é que chama? Caramba, sumiu da minha memória. Nossa, qual é a ciranda mais que todo mundo canta? Sumiu, daqui a pouco eu vou lembrar. Bom... Essa ciranda que me deu foi lira que molhar na ilha de Itamaracá. Depois a gente começava a cantar essa. Aí cada um puxava uma ciranda. Aí fazíamos a introdução. Aí fazia a abertura e começava... Não tinha espaço lá dentro, interno. Era só a laje. A gente usava a laje e fazia na laje. Aí choveu. Tinha que fazer dentro da casa. Aí dentro da casa, olhamos e falamos, puta que legal, dá pra fazer um pano preto, fizemos um negócio, vamos usar o palco então. Aí a gente, mas agora, como a gente vai fazer a ciranda da roda aqui dentro? Não, a gente faz lá fora e vem pra dentro. Né? E quando tá chovendo, a gente faz a ciranda lá dentro. E a ciranda é uma marca, então a gente não faz a abertura do sarau sem a ciranda. Então daí a gente criou essa ciranda do sarauzeiro, né? E canta outra ciranda, e aí sempre um ou dois poetas faz a declamação na hora, quando eu falo venha poetizar, aí um ou outro faz na hora, geralmente o Manini, que é a carta na manga, que é outro poeta que tem as poesias tudo na mente, né? E aí vai lá, e aí eu conheci essa figura, Paulino Alexandre, quando me deparo, não conhecia ele, quando eu olho, meio tímido, chegou lá no espaço, sou Paulino, tal, quietinho, tá? Ele foi sem as filhas a primeira vez, né? Foi sozinho, tal, a primeira vez. Sentou no cantinho dele lá, ouviu as poesias, aí posso fazer uma? Aí declamou uma poesia, aí no sarau seguinte ele não foi, aí depois do outro mês ele foi de novo, aí foi umas vezes, aí ele apresentou essa maravilha da Aline pra gente, fez aí
quando ela pegou aquele violão, fez, nossa, arrebentou o espaço. Aí fez uma abertura lá pra gente. E aí é isso, o Sarau Entre Amigos, ele virou uma grande confraternização, onde a gente tem, hoje só eu e o Anjinho, o Wagner Anjinho, que está no comando do Sarau, porque os outros meninos do teatro e meninas pararam de fazer, foram para outros espaços, e acabou sobrando só pra gente. O churrasco ainda resiste, agora tá fazendo a churrasqueira elétrica, porque não dá mais tempo da gente. Porque só estamos em 2, né? Então não tem mais como. Eu apresento, a gente arruma espaço, apresenta tudo. E nós temos 2 organizadores. Agora, tem os poetas fixos que vão sempre. Que se a gente tivesse um momento, eu tinha que pagar essas pessoas mesmo, porque eles fazem o sarau acontecer, né? E aí eu cito sempre o Manini, o poeta Manini, a Vera Godoy, e a Nilza Oliver, né? E tem a Vera Loff também que vai, e os outros poetas. Mas esses 3, eles não faltam em nenhum sarau. Só por doença, por viagem. E mais a gente. E aí como que funciona a organização do sarau lá? Você chega, lá não tem entrada, não paga nada, a gente vende cerveja, refrigerante e o churrasco para poder pagar pelo menos a conta de luz, porque não dá dinheiro, né? Tem dia que vai 20 pessoas, tem vezes que vai 50, tem vezes que vai 100, né? Mas a média agora, como é de sábado, como anteriormente falaram aqui do sarau, né? O sarau, hoje tem muitos saraus, então os poetas se dividem em vários. Mas lá os que vão ficam até o final. Lá eles ficam até o final. E é bacana. Aí as pessoas vão lá, eu faço inscrição na hora, né? Aí, se eu chegar lá, por exemplo, tá liberto o seu nome lá, você vai e fala. Paulino, Aline, quem chegar lá, aí a gente organiza assim, 2 poesias e uma música. Para não ficar uma coisa cansativa, 2 poesias, uma música. Quando tem mais músicos, a gente vai sempre intercalando poesia, música e cena de teatro. Porque, na verdade, o sarau ele surge com o teatro, né? Hoje, as cenas de teatro são o que menos tem. Mas as poesias e vai bastante músico e poetas. Mas quando não tem cena de teatro, a gente faz uma. Pelo menos eu faço, ou o Wagner Anjinho faz. Pelo menos uma ceninha. E lá, assim, funciona, cada poeta faz 2 poesias, cada músico toca 3 músicas e cada cena teatral de 5 minutos, no máximo. Porque senão não contempla todo mundo. E agora a gente convida também, assim, o sarau abre 7h30 e começa às 8h30 da noite. E vai geralmente até 10h30. E aí, por exemplo, a gente fez com a Aline uma vez. A Aline quer fazer uma apresentação maior. Então ela chega lá às 7h30, e ela vai das 7h30 até as 8h30, ela fica à vontade, ela toca, o público fica olhando e tal, e ela faz um pocket show, né? E depois, no sarau, ela participa com 3 canções. E aí pode vir o Roberto Carlos, ele vai tocar 3 músicas, né? Pode vir Encarnação do Raul Seixas, vai cantar, não, aí vai ter que cantar mais. Aí a gente abre exceção, né? E é isso, aí tem mágica, tem dança, cada vez é alguma história diferente, né? E a gente faz um adendo aqui que o sarau Entre Amigos, ele é um sarau tão acolhedor, assim, um ambiente tão familiar, inclusive, né, que até as crianças, elas se empolgam e querem ir lá apresentar a filha do Manini, logo as nossas pretinhas também vão estar lá, também se apresentando. É uma coisa muito acolhedora que a gente percebe no sarau Entre Amigos, mesmo em família. Você chega, não importa se é a primeira vez que você vai ou se você já tá lá todo dia. As pessoas te recebem como se não te visse há muito tempo, com aquela sensação de saudade, de poxa, que bom que você veio, né? Que bom ter você aqui. Isso é uma... E é de coração mesmo que a gente faz isso, porque é gostoso, né? E lá não tem idade mesmo. Vai criança, vai idoso, né? Tem o seu Valdemar, que tem, tá, acho que beirando uns 90, né? Deve um poeta fantástico. Maravilhoso, né? A gente faz homenagens. De vez em quando a gente faz homenagens, por exemplo. Então tem esses poetas que estão lá, daí a gente faz, vamos organizar uma homenagem para ele, sem ele saber, né? A gente avisa a família chama uns convidados e tal, aí homenageia esse poeta. De vez em quando a gente faz isso, né, quando tem oportunidade. Mas é bem isso mesmo. A ideia é acolher uma família, igual vocês fizeram comigo aqui hoje. Eu me senti em casa aqui. Assim, me senti super... Pode se sentir de outra maneira, não existe, né? É essa aqui. Né? E foi dessa forma que a gente acolhe lá também. Assim, a gente sente a energia, né? Que a gente fala assim, a gente é movido por energia, né? E lá a gente procura... A pessoa fala assim, mas vocês são assim mesmo? É só para
Não, nós somos assim. Não é Se você for na fachada. escola, me ver, eu vou estar assim. Se você ver na minha casa, eu vou estar assim. Né? Então, quando a gente é verdadeiro e quando a gente ama a arte de verdade, acreditando na transformação, a gente quer tocar, né? Tocar no coração para essa transformação. Acho que é isso. O Sarau Entre Amigos, ele vem para somar dessa maneira. Algumas vezes já pensei em parar, diversas vezes. Assim, putz, Pare não. Pare não. mas a gente fala assim, não, acho que porque às vezes bate, você fala assim, nossa, vem tanto pouca gente, mas eu falo assim, na última vez que veio pouca gente, eu falo assim, quem veio é tão importante. Tinha umas 10 pessoas, né? Eu falei, mas quem veio é tão importante que merece todo esse carinho do mundo nosso, né? E aí você faz tudo exatamente como sempre tem que ser feito. Aí você fala, será que as pessoas estão cansadas de vir no sarau? Não, porque aí no outro vem mais gente. E a verdade é essa, porque muita coisa acontece no sábado. Sim. Né? E é entender esse processo mesmo, que a quantidade não importa, o que importa é esse momento aqui, o que a gente está fazendo aqui. É aí que Com se cria o 6 movimento de pessoas. resistência, Exatamente. né? É aí que daí que surge a resistência do movimento. Quando você mantém independente, que a gente ouve realmente muito isso, né? De, não só dos saraus, mas de casas, bares, lugares que acabam querendo fechar as portas porque não tem um quórum suficiente para manter a estrutura da casa ou porque tem realmente essa dificuldade de não conseguir, as pessoas criam dificuldades, como você falou, um movimento criam-se vários, como os saraus estão ressurgindo aí a todo vapor, e aí as pessoas ficam, né, nós mesmos ficamos, nossa, e agora, pra onde que a gente vai hoje, né, pra qual sarau, e como ir em um e ficar em falta com o outro, mas tem que ter, e as pessoas têm que manter e a gente tem que entender esse processo, isso que é legal. Agora, manter no sarau é difícil porque você tem que ter energia elétrica, tem água, tem a limpeza, porque depois que todo mundo vai embora, você tem que limpar. Né? Tem instrumentos, a gente já não tem, o microfone quebrou, aí você não tem o microfone, a luz queimou, a gente tem um jogo de luz lá e queima uma saída de luz, aí você fala, e a verba? Porque a nossa sarau não cobra entrada nem nada, né? E aí, da onde vai vir essa verba, né? Aí mas sempre aparece alguma coisinha, sempre entra uma coisinha ou alguém doa alguma coisa e a gente vai continuando. É resistência. E o que eu acho muito legal, daí é um sarau de muita personalidade. Então, você tem essa história da ciranda de roda que abre o sarau. Antes da ciranda, às vezes você tem um artista convidado que faz lá o pocket show dele. Na sequência, a ciranda de roda, que é algo muito bacana. Esse moço aqui, ele se fantasia, ele se pinta, ele entra com a maraca e vem dançando, batendo o pé como se fosse um xamã, fazendo um ritual de cura. Tá? É algo muito legal, algo muito bacana. E ele mantém essa personagem que ele cria na ciranda de roda durante todo o sarau. Ele aparece apresentando o sarau dessa forma. E no final, uma grande confraternização musical. Porque as pessoas sempre tem, a pessoa que está se apresentando, sempre tem alguém que vai fazer uma levada, e quando não tem, o Luciano leva. E todo mundo agrega nessa confraternização musical que encerra o sarau. Essa a gente faz a grande homenagem, né, a Beth Carvalho, nossa Exatamente. rainha, e a gente canta a música Andança, sempre. Para encerrar o sarau. Mas já foi, por exemplo... Com ciranda de roda. Sim, já foi ciranda de roda. Eu já vi com um dos... Maculelê do Amaral, né? Do Amaral. Onde nós estávamos com, eu acredito que 10 violões ou mais tocando. Nossa, eu tenho essa foto maravilhosa. 10 violões ou mais todos tocando. Ninguém conhecia a música, poucos conheciam, né, dos músicos tocando, e aí ele passou ali, olha, pessoal, essa nota, e começou a tocar, e a gente foi embora no compasso dele, e quando a gente foi ver, mais de 10 violões tocando ali uma música que poucos conheciam, e tava já um pessoal fazendo um turbilhão com a música. Porque a gente acredita nessa força da roda, né? A força da roda. Então, se você tá todo mundo unido aqui, essa coisa circular, né? Não é questão da dança circular mesmo, essa coisa milenar. Então a gente abre com essa ciranda de roda e fecha com todo mundo no palco, né? E novamente circular, com uma música, com, né? E isso é muito gostoso, né? E surgiu, assim, isso surgiu, assim,
Da onde veio, Luciano, essa ideia? Porque eu tive essa ideia de fazer essa ciranda. Eu falei assim, surgiu por quê? Porque eu sei a questão da circularidade. E aí vem, da onde? Das matrizes africanas. Bacana. Não vem, não tem jeito. Hoje, nós tivemos a honra de ter aqui Luciano Braga, poeta, cordelista, compositor, professor e sonhador. Querido, muito obrigado por ter nos trago sua arte, por ter vindo até aqui contar a história desse sarau maravilhoso que acontece em Osasco no primeiro sábado de cada mês. Muito obrigado, querido, por sua presença aqui no nosso Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Gratidão. Sensacional. Luciana, assim, sem palavras para realmente agradecer a sua presença aqui com a gente hoje e descobrir, né, lados do Luciano que a gente não conhecia. Né? Embora o nosso contato seja bem menor do que do tempo que você conhece o Alexandre, mas foi assim uma aula, né? Mas eu ainda continuo curiosa para assistir uma aula sua com os seus alunos, né? Histórias sensacionais. E a gente espera que sim, o Sarau Entre Amigos ele prospere, ele continue, e essa força, né, essa resistência não pode quebrar nunca, né? Não só a resistência sua com o Sarau, mas sua para com os alunos, levando esse conhecimento dessa forma, resistindo a pessoas que não querem que você faça dessa forma, faça sim. Eu acho que esse realmente é o caminho. Claro que eu não tenho a vivência de sala de aula para poder falar com tanta propriedade, mas eu já fui aluna e também senti na pele o que é o preconceito, o que é esse caminho tão sombrio. E ver pessoas, professores tomando a frente para alunos, eu me lembro de como que foi difícil para mim passar por isso. Eu imagino como esses alunos se sentem acolhidos. Então, não tire esse acolhimento dos seus alunos. Mantenha, sim, traga as histórias, explicações, para que eles tenham o poder de decidir o que eles acham correto e o que eles não acham, não só porque um adulto ou outro adulto falou uma coisa ou outra. Eles tenham o livre-arbítrio de decidir. E que você seja muito feliz nessa sua caminhada. Foi uma honra ouvir você aqui hoje. Eu que agradeço, gratidão mesmo por essa casa me receber e eu poder ter essas vivências. E eu falo de verdade, de coração. Né? Foi uma das conversas, a conversa mais gostosa que eu já tive sobre as minhas experiências, sobre me abrir aqui com vocês, sobre a minha vida. E eu fico muito feliz de estar nessa casa de vocês. Casileoca, isso, né? Casileoca. Né? Com essa, para mim foi uma honra e estar junto com Liberto, Solano Trindade, Paulino Alexandre e Aline, né? E todos vocês, né? Nilu, de coração, viu? Gratidão aí por esse programa maravilhoso que continue muitos e muitos anos. Queridos ouvintes, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela companhia de todos vocês aqui na Web Rádio Casileoca, a casa de todas as culturas. Muito obrigado. Sem vocês, nada disso faria sentido. Obrigado. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar